mais um. Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, sempre trazendo informação de primeiríssima qualidade para você. E hoje uma entrevista muito importante. Como valorar uma floresta em pé? A Europa clama para que mantenhamos nossas florestas em pé, mas isso tem um preço, certo? E para calcular este trabalho, esta valorização, a valoração disto, vamos entrevistar o professor titular das Faculdades de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, o professor Iraê Guerrini. Professor Iraê, muito obrigado por conceder essa entrevista e eu quero que você, então, diga qual é a ideia sobre esta valorização da floresta em pé. Então, primeiramente, queria agradecer também o convite de participar dessa entrevista. Para mim é uma satisfação muito grande e de um assunto que eu gosto muito também. Esse projeto para a gente é um projeto especial, porque trata de um assunto que não engloba só a nós, nem a universidade, nem só as empresas, como o mundo todo, né? Todas as pessoas que vivem nesse planeta. Bom, as florestas, elas têm um papel importantíssimo no ambiente da Terra. Elas produzem oxigênio, a não ser aquelas que estão em estado clímax, né? Como a floresta amazônica, ela não é um pulmão do mundo, como se diz, porque ela já atingiu o clímax. Então, tudo que ela produz de oxigênio, ela consome depois na respiração. Mas, enfim, a importância de uma floresta amazônica, mesmo que ela esteja no clímax, é ela ter, por exemplo, o carbono retido na sua floresta. Uma das coisas, né? Outra coisa, a qualidade da água que ela produz, a biodiversidade, polinização, todos os serviços ambientais que as árvores e a floresta podem prestar para a humanidade, né? Então, a floresta, o difícil é a gente quantificar isso daí. Quanto que a floresta vale? Quanto que vale esse serviço que a floresta nos proporciona, né? Esse serviço ambiental, vamos dizer assim, essa coisa de graça que ela dá para nós, né? Quanto que vale? Hoje, até pouco tempo atrás, tudo era baseado em carbono, né? Apenas carbono. Então, quanto que tinha de carbono nas árvores, quanto que tinha de carbono na serrapilheira, que é aquela camada, aquela manta orgânica que fica sobre o solo, e quanto que tem de carbono no solo, segundo o IPCC, até 30 centímetros de profundidade. Então, tudo isso daí é transformado em carbono, crédito de carbono, né? E era vendido no mercado. Então, isso é um serviço, vamos dizer assim, uma valoração da floresta, né? Mas, como eu falei para você, Roberto, tem muito mais coisa nisso, né? Por exemplo, a qualidade do ar que uma floresta proporciona, do oxigênio, a qualidade da água que ela nos proporciona, a biodiversidade, quantidade de animais de grande porte, de pequeno porte, de aves, de micro-organismos do solo. Então, tudo isso são serviços prestados pela floresta, né? Mas para quantificar isso é muito difícil. Como é que a gente faz, né? Ultimamente, a gente tem, através desse projeto Brasil Mata Viva, esse programa Brasil Mata Viva, em que a Unesp está envolvida, a gente está tentando dar um passo a mais, né? Então, teve uma tese de uma orientada minha, a Daisy, uma equatoriana, ela defendeu agora em dezembro e ela conseguiu medir
a biodiversidade de aves correlacionar com carbono. Ou seja, quanto mais carbono, mais biodiversidade. Isso para a floresta intacta. Para a floresta já mexida, que foi retirada, foi cortada e depois está se regenerando, enquanto ela está se regenerando, nós não conseguimos detectar essa relação. Mas em floresta clímax, nós conseguimos. Isso é uma grande coisa, porque pegar as florestas tropicais, a Amazônia, a floresta atlântica, que não estejam mexidas, a gente consegue quantificar isso daí. Professor, manter a floresta em pé não significa somente sequestrar carbono, né? Existem outros benefícios, certo? Ou seja, a manutenção da água, ou do lençol freático, a sobrevivência dos pássaros e dos insetos que polinizam flores, plantas, enfim, tem toda essa dinâmica, esta correlação. O trabalho de vocês está avaliando justamente esta visão de uma forma de 360 graus. Seria isto? Isso. Nós conseguimos, nessa tese, correlacionar com a diversidade de aves. Né? Isso nunca foi feito. Então, a gente está produzindo agora esse artigo para ser publicado numa revista internacional, tudo. Mas a gente está vendo que existe realmente uma correlação. Se existe com aves, deve existir com animais de grande porte, animais de pequeno porte, qualidade de água, etc. Então, essa é a nossa ideia de tentar fazer essa correlação positiva, achar essa correlação entre a biodiversidade e carbono. Né? E, na verdade, o que é comercializado é o crédito de carbono, né? Professor, se nós considerarmos o Brasil em três grandes áreas, né, digamos assim, a Mata Atlântica, né, a costa brasileira, a Amazônia, a floresta amazônica e o Cerrado e o Pantanal, a área central do Brasil, né? Nós temos um índice de preservação bem superior aos índices da Europa, né? No entanto, eles nos pressionam muito. Seria porque quando nós tiramos uma árvore daqui, gera impacto lá maior do que o impacto que geraria aqui no Brasil? Com certeza. É isso. A biodiversidade das florestas tropicais influencia na Terra toda. Isso não tem dúvidas. Né? Eles já cortaram, já queimaram todas as florestas deles lá na Europa. Né? E o Brasil, graças a Deus, nós temos mantido essas florestas. Né? Acontece que, na verdade, por exemplo, a nossa floresta, além da biodiversidade, o país nosso é um país que produz tudo, e no país todo, né? Tanto no sul até no norte. Né? E eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem nos acompanhar. Então, eles têm que dar um jeito de diminuir a nossa força. Né? Estão dizendo que, por exemplo, que se planta soja na Amazônia. Isso não é verdade. Né? Se planta soja até ali no norte do Mato Grosso, início da Amazônia, mas não na Amazônia. Né? Pode ser até que pequenas áreas estejam com um pouco de soja, tenha pasto, tem mesmo, mas é pouquíssima coisa. Né? A nossa floresta está lá preservada a 84%, mais ou menos, né? Floresta amazônica. Então, é lógico que eles tentam, de toda forma, fazer com que a gente perca esse prestígio, né? Para que eles ganhem força, né? E diminuam essa força brasileira. Se eu bem entendi, professor, a árvore, quando cresce, certo? Ela absorve carbono, ela se alimenta de carbono. E quando uma queimada ocorre, nós devolvemos esse carbono para a atmosfera. Explique um pouquinho essa dinâmica, esse sistema, digamos, da natureza
relevante aos serviços ambientais, então. Exatamente, exatamente, exatamente. O Brasil, a grande fonte de carbono do Brasil para a atmosfera, da poluição, né, a devolução do carbono, realmente é essas queimadas que acontecem, né? E que isso realmente prejudica o país, né, a imagem do país. Mas o carbono, à medida que a gente, por exemplo, planta uma mudinha de qualquer espécie, né? Ela vai começar a fazer fotossíntese, e a fotossíntese que nada mais é do que retirada do carbono da atmosfera e transformar esse carbono em biomassa. Então, quanto mais ela absorver carbono, mais ela cresce, mais ela fica forte, mais alta, mais larga, maior diâmetro, mais folhagem, e tudo isso é carbono que está fixado. Então, uma floresta preservada, o carbono preservado, fixo, né? Isso significa, professor, que para um agricultor que precisa preservar forçosamente por lei ambiental uma parte do seu terreno para que não seja desmatado, ele não pode fazer pasto disso, não pode fazer nada, certo? Ele tem que ser remunerado por isto. Afinal, ele não pode ficar vivendo no canto dos pássaros, que ele está preservando uma parte do terreno dele. Este é o conceito do trabalho de vocês. É isso daí. Essa é a grande mudança, inclusive que agora, alguns dias atrás, o governo federal sancionou a lei de serviços, pagamentos por serviços ambientais, né? Então, isso vai facilitar muito. O que acontece? Os produtores, desde sempre, eles precisam de área para plantar. Vamos supor, vamos plantar soja, né? Mas aqui no Brasil nós temos uma lei ambiental, né? Que é o Código Florestal, que obriga que ele deixe pelo menos 20% da área preservada. Bom, então ele é obrigado aqui no Sudeste, né, por exemplo, a deixar 20% da sua área preservada. Se por um acaso pegar fogo ou cortar, ele toma multa por isso, né? Porque ele tem que preservar. Então, ele é obrigado a conservar aquela área protegida, gastar dinheiro por isso, para isso, e não faz mais nada que é obrigação dele, né? Se acontecer alguma coisa, ele é multado. Agora, se ele é obrigado a manter, aí nossa ideia é, puxa vida, essa parte preservada tem que valer alguma coisa, né? Aí que entra, então, esses serviços ambientais, né? Que vai remunerar esse produtor que preservou e que gasta dinheiro para preservar, né? E que teria o direito de pelo menos ter um ganho equivalente àquilo que ele ganha, por exemplo, em sacas de soja por hectare, né? Senão ele corta e transforma em soja. Por que ele vai estar perdendo dinheiro deixando a floresta em pé, né? Então, a ideia é que pelo menos ele seja remunerado numa quantia de dinheiro que satisfaça pelo menos aquela cultura que ele está plantando na área dele, né? Para isso, né, a gente tem que conseguir aquela empresas ou instituições que queiram pagar por isso. Por exemplo, então se a Europa já cortou toda a floresta deles, né? Eles que gastem, então, um pouco do seu fundo para fazer com que os brasileiros e outros países que têm florestas, para que mantenham essas florestas e mantenham oxigênio sendo reposto no ar, a biodiversidade e etc, né? Essa é a ideia. Professor, conte como surgiu essa ideia e quem são os parceiros que estão desenvolvendo esse trabalho, porque na verdade é uma jornada bem árdua, certo? Sim, olha, é árdua porque a gente já está nesse caminho desde 2000.
2007 que se iniciou. A empresa IMEI Consultoria Ambiental é uma empresa lá de Goiânia, que tem como CEO a Maria Tereza Umbelino de Souza. Ela nos procurou em 2008, já com essa proposta do Brasil Mata Viva. Na época, nos procurou na nossa fundação aqui da Unesp, aqui em Botucatu, a FEPAF, e a gente era da diretoria, e a gente recebeu, assim, puxa vida, ficou muito contente de existir um projeto dessa forma. E a ideia foi que eles já tinham o projeto, só que faltava a base científica. Eles apesar de já estarem com a metodologia de inventário florestal, tudo, então nós entramos nesse momento dando renovando e revendo toda essa metodologia, né? Atualizando essa metodologia e de tal forma que ela ficasse cientificamente adequada, né? E a parceria nossa com essa empresa depois ela foi transferida para a agência de inovação da Unesp, a UIN, para realmente se fortalecer essa parceria na forma de royalties para a Unesp também, né? E então, desde 2008, a gente está nessa caminhada, né? E esse processo vai estar sendo cada vez mais atualizado, né? Tanto a metodologia como esse próprio programa que tem crescido bastante desde aquela época de 2008, mudou muito, melhorou muito, né? Tanto é que no ano passado nós tivemos um reconhecimento por uma das plataformas da ONU como uma metodologia segura para vendas de crédito de carbono sustentável, né? Então, realmente, nós estamos agora chegando num ponto que estamos divulgando bastante essa ideia e já tem muitas empresas que estão parceiras com a gente. A questão de, não sei se 3, 4 anos atrás, acho que tem um pouco mais, o governo do Amapá se tornou nosso parceiro, né? E o governo do Amapá implementou no Amapá, no estado do Amapá, essa metodologia nossa de incentivo à preservação de florestas, e as empresas que quiserem se juntar a nós comprando créditos, né? Tem incentivos fiscais, tem descontos de ICMS e uma série de vantagens fiscais, inclusive, né? E tem vários bancos que já estão junto com a gente. Então, essa nossa ideia, graças a Deus, está começando a ser difundida, né? E está muito bom. A gente porque, na verdade, é uma coisa que não é para nós, né? Todos ganham. A importância desse programa é que todo mundo ganha, não é só grande produtor, né? Como é que funciona? Posso explicar um pouquinho como que funciona o mecanismo. Na verdade, assim, nós temos, por exemplo, uma área lá no norte do Mato Grosso. É uma área assim, tem que ser uma área grande e que englobe vários produtores. Então, pode ter grandes produtores com, sei lá, 50 mil hectares, até pequenos produtores com 1.000 hectares, 500 hectares, etc. Eles formam uma associação, né? Em que todos concordam em entrar nesse programa e, na verdade, vamos supor que aquela região, uma região, por exemplo, produtora de seringueira, por exemplo, de látex. Então, o que eles precisam, né? Eles precisam de um extrator, de uma fábrica de emborrachamento,
de estradas, precisa de escolas para as crianças, etc. Então, aquele grupo, aquela comunidade, né, também ganha. Então, o valor do crédito de carbono é dividido em 3 partes. Uma parte é para o produtor, que é equivalente à sua área natural, lá de floresta natural, né? Cada um ganha equivalente, mas é dele o dinheiro. Os outros 30% é para essa associação, que vai usar o dinheiro para melhorar a região deles lá. Eles vão entrar em acordo e ver o que eles querem fazer com o dinheiro. E os outros 30%, né, é para o grupo de parceiros nossos, né, que é o Nesp, é a empresa EMEI e etc. Tem muitos parceiros. Então, na verdade, o produtor ganha, o grande e o pequeno, a comunidade ganha, fixando, inclusive, o pessoal no campo, as famílias no campo, porque vale a pena, né? Porque estão ganhando dinheiro, né? E esse tipo de projeto a gente nunca viu, né? É um projeto social, econômico, né? E ambiental, né? Engloba tudo. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz participar, sabe? Professor, eu quero deixar as portas do programa totalmente abertas para que a todo improvement nesse cenário, as parcerias que forem sendo desenvolvidas, vocês entrem em contato, a Unesp entre em contato, porque nós vamos abrir espaço na dimensão em que vocês necessitarem para que divulguemos para todo o mundo este trabalho árduo, desafiador de vocês, tá? Então já fica esse nosso compromisso. Ao mesmo tempo, aqui me ocorreu um pensamento que a Europa sempre, de certa forma, enviava recursos para o Brasil para a proteção ambiental. Só que esses recursos entravam em mãos de ONGs, nem sempre tão respeitáveis assim, e algumas delas dignas de suspeita. Como fica agora esse cenário para vocês? Vocês estão apresentando algo maravilhosamente bem construído socialmente e não vão bater de frente com interesses, digamos, menos adequados de outras partes? A gente está começando a pensar. Na verdade, eu acho que assim, a gente tem que lidar com à medida que as coisas vão acontecendo, né? O mais importante que a gente estava aguardando é realmente essa publicação dessa lei, né? Ainda falta a regularização da lei e tudo, mas a gente imagina que isso deve ser rápido, não deve demorar muito. Mas, pelo caminhar das coisas, a gente está percebendo que as coisas estão melhorando muito. Pode ser que a gente venha a ter algum problema com essas ONGs, não sei. Mas eu espero que não, viu, Roberto? Eu espero que cada um faça o seu papel. A gente está trabalhando da forma assim, mais honesta e mais adequada possível, tentando ajudar a todos, né? Pensando numa coisa maior, não aquela briguinha que fica aqui embaixo, né? Estou pensando numa coisa maior para melhorar o nosso planeta. Então, a gente, por enquanto, não está pensando muito nisso aí, não. Adorei conversar contigo, tá? Porque você exala sinceridade, né? E mais do que isso, um comprometimento com o globo, com o planeta, né? E isso vai muito além do trabalho que você vem fazendo no campo da valoração exclusiva de matas brasileiras. É um olhar mesmo sistêmico e sustentável. Parabéns por isto, né? E eu queria que você, como participante de uma universidade tão grandiosa, né, reconhecida internacionalmente, falasse um pouquinho para o nosso internauta que não sabe exatamente o tamanho que é a Unesp e a respeitabilidade que ela tem em todo mundo. Olha, Roberto, a gente, como falei para vocês, em termos desse trabalho, nós começamos lá para 2008. E desde lá, naquela época, nós já colocamos alunos de graduação para trabalhar nesse projeto. Esses alunos foram para campo, foram lá para o norte do Mato Grosso, sul do Pará, fizeram levantar, aprenderam, né?
andaram em aguapés, sabe? Mas foi muito bom. Se perguntar para eles hoje se foi bom, eles querem voltar, né? Então, em termos da nossa universidade, em termos do curso de graduação em engenharia florestal, está sendo excelente, né? Ao mesmo tempo, essa melhoria na metodologia está sendo aplicada através de teses e dissertações. Por exemplo, nós modificamos a profundidade de coleta de solo de 30 centímetros que o IPCC recomenda, a gente foi para 1 metro, porque a gente sabe que tem muito mais carbono em profundidade, né? E o grande reservatório de carbono no planeta é o solo, não é a floresta, é o solo, né? E à medida que desce, o carbono, na verdade, ele fica retido mais na camada orgânica, ali tem mais concentração de carbono. Mas, à medida que desce em profundidade, o solo fica mais denso. E a concentração de carbono vezes a densidade de carbono muito alta. Então, a gente mudou a metodologia de análise, a gente mudou a metodologia de serrapilheira, de análise de serrapilheira, a gente está tentando acertar também a metodologia em função do tipo de floresta que a gente está coletando. Por exemplo, nós estamos com um aluno agora de doutorado que vai fazer levantamento em caatinga. É totalmente diferente de uma floresta amazônica, totalmente diferente de um cerrado, totalmente diferente da floresta da Mata Atlântica. Mas a gente precisa fazer esse levantamento. E qual que é a metodologia? Nós estamos, então, estudando. Ao mesmo tempo que a gente está procurando e avaliando, a gente está usando os alunos para desenvolver essa metodologia adaptada a determinados biomas aqui do Brasil, né? E a ideia é fazer isso em Portugal, por exemplo. Nós já temos um convênio com Portugal, tem Portugal Mata Viva, né? Por causa dessa pandemia atrapalhou um pouco, e a gente espera que agora em 2021 a gente consiga colocar isso em prática. E aí Portugal vai ser a entrada para a Europa, para a gente fazer esses levantamentos também na Europa, né? Eu estou com uma aluna lá na Itália que vai fazer o sistema agroflorestal, o balanço de carbono no sistema agroflorestal, ou seja, na integração lavoura, pecuária, floresta. Então, lá na Europa é diferente daqui. Nós vamos comparar a Europa e aqui, né? Então, a coisa está começando a se expandir, inclusive fora do Brasil. Mas a gente precisa de alunos. Então, acho que a grande chamada dos alunos para cá, para esse programa, é essa integração, não só aqui no Brasil, nos vários biomas nossos, né? Mas também no exterior. Então, a qualidade do aluno, o aluno que sai da nossa faculdade é um aluno especial, diferenciado. Bem, antes de encerrarmos essa nossa entrevista, e mais uma vez lhe agradecer por esse trabalho magnífico que você, à frente da Unesp, de tanta gente boa, está realizando, né? Mande um abraço para o professor Wilken, que me colocou em contato contigo, e volto a dizer, as nossas portas seguem abertas, tá? Muito obrigado, e as suas despedidas, por gentileza. Roberto, eu gostaria de agradecer muito, né? Eu só queria dizer uma coisa a mais, que esse projeto, eu sou coordenador, junto com o professor Carlos Cruciol, né? Que é da parte de agronomia, eu sou da parte de floresta, mas como a gente está envolvido também esse balanço de carbono na parte agronômica, né? Então ele é mais ligado a essa parte agronômica. Então, para nós assim, uma satisfação muito grande poder difundir esse programa, né? E eu espero que, daqui, quem sabe, uma próxima oportunidade, eu esteja aqui falando com você, falando assim, puxa vida, graças àquela entrevista, nós conseguimos melhorar tantos por cento aqui no Brasil e, sei lá, no planeta, não? Tá certo? Muito obrigado. Bem, amigos, encerramos mais uma edição do programa Sustentabilidade, trazendo informação que você não encontra em outro lugar do mundo, não, tá? Saber como valorizar uma floresta, você aprende aqui no programa Sustentabilidade. Siga a nossa programação e toda semana uma notícia de primeiríssima mão
para você. Um grande abraço e até breve.